Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana que é as fontes da angústia. Estamos no Salmo de número 116, no versículo 8 ainda a gente lê assim: os meus olhos das lágrimas. Você lembra que eu falei? Davi está experimentando algumas quedas. Na verdade, foram 4 quedas que Davi enfrenta no Salmo de número 116, consequentemente por causa dos seus pecados. Só que Deus não livra Davi da queda, porque a opção de pecar, a opção de fazer a coisa errada, foi de Davi. No entanto, Deus ele interage com o homem mesmo quando o homem está em pecado. E qual é a intenção de Deus? Para que o homem venha se redimir, voltar ao seu caminho, voltar a se recompor espiritualmente, a se arrepender e continuar a sua caminhada. E foi o que aconteceu com Davi. Deus se manifesta para Davi, e diante da queda que Davi estava passando, foram 4 quedas, e na segunda queda, Deus aqui vai mostrar o seu livramento na queda. E perceba que no versículo 8 aí de Salmo número 116, Davi ele expressa qual foi o livramento na queda que Deus deu para ele. Que foi, ele diz, olha, os meus olhos das angústias, foi o livramento na queda de emocional. Deus livra Davi na queda emocional. E esta queda, queridos, ela bate realmente, ela destrói, ela consome o ser humano por dentro, ela vai esmiuçando uma pessoa até não sobrar mais nada. Uma pessoa, quando ela está caindo emocionalmente, ou quando ela está caída emocionalmente, é muito difícil levantar esta pessoa de novo. Só o Espírito Santo, ou quando esta pessoa, ela busca se levantar, ela aceita ajuda, e a partir daí, esse trabalho se torna menos difícil, porque ainda não é fácil, menos difícil, mas vocês sabem que milagre é uma especialidade do Senhor, do nosso Deus. Então, você vai perceber que Davi, ele teve um livramento na queda espiritual. E vocês sabem também que Davi, irmãos, foi um dos reis que mais chorou, mais sofreu, que, sabe, por causa dessas quedas no qual ele teve. E quando você vai perceber essas quedas, por 3 vezes, diante dessa queda, principalmente no sentido da queda emocional, você vai perceber que Davi, ele chora profundamente. O choro de Davi acontece nesta história por várias vezes, por vários momentos. Eu digo aqui que o primeiro choro que Davi chora profundamente foi quando ele descobriu que o filho que ele estava tendo ou teve com Betseba, né, que era a esposa do capitão da sua guarda, Urias, quando esta criança nasce, Deus não ia permitir que ele nascesse sendo fruto desse pecado, e Deus falou para ele que iria recolher essa criança. Mesmo assim, o que Davi faz? Ele passa dias orando, passa dias jejuando, passa dias chorando diante do Senhor. Foi um choro profundo. Este homem, ele se tranca no seu quarto, ele não comia, ele não queria relacionamento com ninguém, conversar com ninguém, porque ele estava clamando diante de Deus, esperando que Deus pudesse dar uma resposta, mas Deus já tinha decretado que esta criança não nasceria, e por causa disso, a gente vai ver que lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 15 a 21, sabe, esta criança foi recolhida pelo Senhor, e Davi chorou e chorou profundamente, mas Davi entendeu que era a vontade de Deus. A gente vai ver um choro também, que foi um choro muito sofrido, e eu posso dizer que foi o segundo choro, foi pela morte agora do seu filho Absalão, que Davi amava demais Absalão, e Absalão se rebela contra o pai, contra ele, e diante disso,
Absalão acaba morrendo. Está aí em 2 Samuel 18, versículo 33, e aí você vai ver Davi, mesmo que o seu filho tenha pecado contra ele, tenha traído a sua confiança, mas Davi chora demais, ele grita, Absalão, Absalão, que choro doído, irmãos. Eu como pai, quando leio essa história, eu sofro, parece que eu sou Davi sofrendo ali pela morte do filho Absalão. E o terceiro choro, que foi um choro muito doído, que foi a morte do seu grande, talvez seu melhor amigo, que foi Jonatas, que está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. Então, irmãos, em todas estas vezes, se você perceber, Deus confortou, secou as lágrimas de Davi. Eu quero dizer para você que assim conforme Davi disse, olha, os meus olhos das lágrimas, Deus livrou ele desse maior sofrimento ainda. Deus também pode secar suas lágrimas e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, abençoa tua filha, teu filho, seque as lágrimas de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.